Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu estou aqui para falar sobre o emprego dos sonhos. Recentemente eu recebi uma tarefa para fazer uma apresentação sobre o meu emprego dos sonhos. E eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Pelo simples fato de eu não ter conseguido escolher os empregos relacionados às minhas faculdades que eu quero fazer. Talvez seja porque eles envolvem coisa de criatividade e eu esteja um pouco insegura em relação a isso, de ter trabalhar com criação de outras coisas e simplesmente eu falhar com isso. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa, que realmente não sei se eu consideraria os empregos como os empregos de sonhos, mas eu acho que são os empregos que eu mais gostaria de trabalhar, que são os que eu relacionados às minhas faculdades. Mas eu também pensei em outros tipos de empregos que também seriam interessantes de se pontuar, e o emprego talvez que eu faça essa atividade. Existem vários tipos de empregos. Tem os empregos, né, que você normais, e também tem aqueles empregos que você fala de brincadeira, tipo, eu super faria isso se me pagassem tal valor. Mas também tem aqueles empregos que, tipo, a gente faria de graça, como, tipo, degustar chocolate, ser uma pessoa degustadora de chocolates e ter isso como emprego. Eu acho que não faria de graça, porque tem suas vantagens, só que também tem suas desvantagens pelo fato de que você tem que cuidar da sua saúde e não pode ser de graça, porque você tem que se alimentar de coisas saudáveis e porque também tipo, não só da saúde, mas a estética, se eu fizesse isso, não sei o que aconteceria com o meu rosto, de verdade, porque eu tenho espinhas. E eu não conseguiria, tipo, ter um emprego de degustadora de chocolates, sabe? Eu acho que esse é o tipo de emprego que talvez eu não sei, eu acho que é o meio termo entre me pagassem ou não. Mas também tem aqueles empregos absurdos que tem que ser pagos muito bem para quem exerce esse tipo de empregos. Tipo os empregos de. Um exemplo bem aleatório. É aqueles empregos. Um emprego específico, não sei se, né, é viável, mas eu pensei na pessoa, tipo, que coloca o pé em cima da outra. Tipo, estranho falar isso, mas eu penso, tipo, no ambiente de um castelo. Aí, pessoas com poder que querem que outra pessoa, tipo, seja o apoio de pé, né? Do pé dele. Aí, tipo, eu realmente penso como que isso fosse um emprego, porque eu acho que, de certa forma, se pagassem muito bem, eu acho que qualquer um iria. Não qualquer um. Porque tem suas desvantagens. Tem suas desvantagens porque vai te dar problemas de saúde também nas suas costas, né? Aí, então, tem que ser muito bem pago pra ficar num trabalho desse, né? Mas eu acho que existe. Mas eu não sei, nunca faria isso, não. Não sei. Talvez por um tempo, dependendo do salário, questões econômicas a serem resolvidas, sabe? Porque não é uma coisa comum. Tipo, se alguém perguntar pra você, qual é o seu emprego? Eu sou apoiadora de pé. Eu não sei se tem um nome específico, mas eu, tipo, sou apoiadora de pé de um milionário, sabe? O emprego que eu quero chegar, que possivelmente é um dos meus sonhos, o mais. Realmente, porque eu não consigo pensar no meu emprego dos sonhos. Eu consigo pensar no emprego que eu queira fazer, só que não seja o emprego dos sonhos. Porque o emprego dos sonhos, eu acho que o emprego do sonho de todo mundo é ficar em casa, sem fazer nada. Não de todo mundo, tem gente que é viciada em trabalho, que gosta de trabalhar. E, tipo, realmente, não de todo mundo, mas o meu emprego dos sonhos talvez fosse ficar em casa vendo série, fazendo nada da vida e recebendo milhões por hora, por dia,
isso que é o emprego dos sonhos, sabe? Mas pensando numa resposta para se dar para a minha tarefa, uma resposta viável, eu acho que seria, eu acho que ser leitora. Não que eu não seja, mas eu não sou paga para ser leitora. Mas se eu fosse paga para ser leitora, eu seria muito feliz da vida. Pô, eu leio livros, eu leio pra caramba, não tanto, mas aí sim, eu acho que todo leitor ficaria feliz se recebesse por ler livros, né? E eu acho que, pô, recentemente eu vi um filme que falou exatamente disso, que a personagem, ela era tipo, ela era leitora e ela trabalhava lendo livros. Esse era o trabalho dela. Aí o outro personagem falou pra ela, nossa, tipo, pagarem por você respirar? Porque era basicamente o que ela fazia, né? Ela lia e ela ganhava com aquilo. E é muito legal, tipo, realmente, tipo, o filme que eu vi, na verdade, é Questão de Tempo, que é. Eu não vou entrar em detalhes, na verdade. Mas o filme aí eu vi a cena de novo, aí eu. Realmente, é exatamente isso. E é exatamente isso que eu gostaria de fazer. Se eu tivesse a chance. Eu fiquei pensando em algumas coisas, em algumas exigências que eu teria para esse realmente ser o meu trabalho dos sonhos. Que eu acho que, primeiro, pra ler livros, eu acho que receber lendo livros já é uma coisa legal. Mas, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter um lugar privado e aconchegante, tipo um outro apartamento, uma outra casa, exatamente para uma casa perto de uma praia ou de uma floresta. Não, floresta não sou tão afim, mas aí detalhes que podemos negociar. Eu teria um lugar exatamente aconchegante para eu exercer meu trabalho de ler livros. Eu poderia ler em qualquer hora do dia. Eu precisaria de alguém para fazer minhas. Não sei se precisaria de alguém, mas eu acho que para agilizar e eu ter uma produtividade maior no meu trabalho, eu acho que eu precisaria de uma ajudante para cuidar da casa, que eu estaria, né, lendo para fazer a comida, né, obviamente, porque ter que parar para ler, ter que parar para fazer comida, às vezes nem, tipo, você nem sente fome quando você tá lendo. Eu não sinto fome quando eu tô focada em alguma coisa. Então ter alguém para me ajudar, ter alguém ao meio de expor, seria uma coisa legal, uma vantagem. Eu acho também que o salário deveria ser muito alto, acima de 5.000. Não sei quais seriam as minhas necessidades, principalmente que eu já estaria morando em um lugar, de certa forma. Eu nem usaria minha casa se eu tivesse esse lugar. Mas o salário teria que ser alto pelo fato de eu teria que fazer terapia de tantos livros e personagens que eu gostaria, que eu não gostaria, livros que eu não gostaria, que eu não, né, que eu leria e não gostaria, que eu leria e me apaixonaria pelo livro, ficaria com dependência naquele livro. Não sei, teriam várias coisas que eu poderia pensar nesse caso, mas teria que ter um dinheiro bom para sobreviver e para fazer terapia, já que eu leria bastante. E também uma coisa importante, teria que ter tipo uma licença ressaca literária. Ressaca literária, para quem não sabe, eu vou resumir basicamente, que é você não ter mais vontade de ler por um determinado tempo. Basicamente isso. É isso que eu entendo por ressaca literária. Eu já senti isso algumas vezes e passou várias vezes, né? Continuo lendo atualmente, então, quando eu tiver ressaca literária, geralmente sim, quando você lê muito, ou quando você lê algum livro que você não gostou, ou sei lá, não sei exatamente, tem várias situações também. Então, essa licença ressaca literária seria a licença que eu continuaria recebendo caso eu tivesse ressaca literária, porque aí, pô, se eu tivesse ressaca literária durasse 3 meses, aí fica chato, né? Principalmente porque um hobby que se transformar em trabalho pode ter uma carga muito grande, perigosa em cima, pelo fato que você vai talvez se forçar daquilo. Mas eu acho que aí entra o meu outro ponto, minha outra exigência. Eu poderia ler o que eu quisesse. Ninguém poderia me obrigar a ler o que, né, que eu deveria ler. Eu, eu que escolheria. Poderia ter uma negociação, mas
eu gostaria de saber, não de saber, mas eu gostaria de escolher o que eu, né? Diante das minhas opções, eu gostaria de escolher o que eu gostaria de ler. Eu penso que esse trabalho é bem, não normal, né? Eu acho que isso aconteceria mais comigo, principalmente, numa realidade que, tipo, em um reality, talvez. Eu penso nisso num reality. Porque não tem como todas as exigências. Não, na verdade, nem um reality teria como. Talvez um experimento social. Que isso poderia ser possível, porque não tem. Não tem coisa pra existir de verdade. Então, eu acho que esse emprego dos sonhos é realmente que vai ficar nos meus sonhos mesmo. Deve existir, com certeza, só que com as exigências que eu supus, realmente não tem como existir, eu acho. Se existir, tô deixando meu currículo aí, tá bom? Um grande beijo pra vocês, mentira. É, realmente. Não sei mais o que falar. Eu acho que eu vou fazer o trabalho, a tarefa com esse trabalho de leitura mesmo. Porque eu realmente entrei em crise pensando que meus trabalhos dos sonhos não estariam nessa lista. Mas um trabalho de leitura é uma coisa agradável. E eu já tenho uma experiência, uma certa experiência. É. Então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o emprego dos sonhos de vocês, pensando nesse contexto? Vocês gostariam de trabalho tipo repouso de pé de alguém, ou degustadora de chocolates, ou um emprego normal? Enfim, coloca aí nos comentários. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo episódio. Tchau!